Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, o Salmo de número 131. 131. Estarei lendo na Nova Versão Internacional, talvez um pouquinho diferente da versão dos irmãos. Diz assim: Senhor, o meu coração não é orgulhoso, e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos ao Pai, continua falando ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus, amém. Tem uma história do João Soares da Fonseca, de uma viúva, ela tinha 2 filhos, e ela era muito fraca fisicamente, e ela dependia da ajuda financeira desses 2 filhos, e esses 2 filhos, cada um tinha um tipo de negócio, então ela precisava orar pelos 2. Um dos seus filhos vendia guarda-chuva, então a primeira coisa que essa mãe fazia todas as manhãs ao acordar, era olhar para o céu para ver se ia chover, e ela orava. Quando o céu estava escuro, ameaçando chover, ela sorria e dizia para si mesma: que bom, hoje com chuva meu filho vai vender muitos guarda-chuvas. Com o sol brilhando, ela se lamentava o tempo todo com medo de que nenhum guarda-chuva fosse vendido. Aí você pergunta: e o outro filho? O outro filho dessa mulher vendia ventiladores. Todo dia a pobre viúva se levantava, olhava para o céu, e se o céu estivesse escuro, ela ficava deprimida e triste, pensando: ah, que pena, ninguém vai comprar os ventiladores do meu filho. Ou seja, se estava escuro para chover, ela ficava alegre porque um filho ia vender guarda-chuva. Mas se tivesse para chover, ela ficava triste porque o outro não ia vender ventilador. Ou seja, qualquer que fosse a previsão de tempo, ela ficava com aflição, porque ia prejudicar um ou outro. Se o sol brilhasse, ninguém ia comprar o guarda-chuva. Se chovesse, ninguém compraria ventiladores. Com essa atitude, irmãos, ela ia ser condenada a perder, né? Um dia ela conversou com uma amiga sobre o assunto, e essa amiga alertou: olha só, você está vendo as coisas pelo ângulo errado, porque você não vai sair perdendo. Se o sol estiver brilhando, vão comprar ventiladores. Se tiver chuva, vai comprar guarda-chuva. De qualquer maneira, você vai ser beneficiada, porque os seus filhos vão te ajudar. Por que eu comecei esse salmo com essa ilustração? Essa ilustração mostra como a viúva deveria aprender a confiar, independente de circunstâncias, independente de momento, nos seus 2 filhos, porque a circunstância, se fosse desfavorável para um, seria favorável para o outro e vice-versa. Ou seja, ela nunca iria sair perdendo. Ela só estava angustiada porque ela estava olhando as coisas da perspectiva errada. Irmãos, muito de nós não aprendemos a enxergar as coisas pela perspectiva correta. Nós precisamos aprender de Deus a olhar as coisas pela perspectiva correta. Quem aqui está passando por dificuldades, problemas? Eu sempre achei que problema era problema. Eu nunca gostei de problema, sabe?
Eu não gostei. Só que o seguinte, por exemplo, eu existo porque tem problema. Se não tivesse problema na igreja, precisaria de pastor? Precisaria, Pedro? Não, né? Não ia ter jeito. Então, muitas das coisas acontecem, muitas das descobertas acontecem por causa de problemas, não é? Você já ouviu falar de um filme de 1975 chamado Tubarão? Quem já ouviu falar? Esse filme foi um dos filmes mais vendidos de toda a história, mais rendeu bilheteria. Você sabia que esse foi o segundo filme de Steven Spielberg? Esse filme quase foi a falência na feitura do filme, porque eles mandaram fazer o personagem principal do filme, mandaram fazer o tubarão enorme, articulável, tinha um monte de gente para entrar no tubarão, para o tubarão mexer. E ele começou a ver o seguinte, que ele começava a filmar aquele trambolho mecânico da década de 70, não tinha como tem hoje os efeitos especiais. Ele ficava filmando 8 horas por dia, não tinha uma cena que prestava. Uma cena que prestava. E ele filmava o segundo dia e nada. Filmava o terceiro dia, pastor Samuel, nada. Nenhuma cena, era o trambolho. Para piorar a situação, eles fizeram o protótipo do tubarão, o modelo do tubarão, em água salgada, em água doce, testaram em água doce, de piscina. Quando começaram a colocar aquele trambolho na água salgada, o sal foi emperrando, e nada dava certo. Problema, não é? Bom, o que ele tinha que fazer? Ele podia pensar o seguinte: bom, eu perguntei ao meu pai, né? Eu falei, o que você faria? Meu pai, eu mandaria fazer um tubarão novo. Mandaria fazer um tubarão novo. Só que o seguinte, ele estava com tudo lá para, né, os artistas lá, e todo mundo, não tinha gente gastando dinheiro, ou se ele não lembrar aquele filme, seria o último filme de Spielberg. A gente não assistiria a ET, nem mais nenhum dos filmes que ele participou, porque seria uma derrocada dele. Como é que ele saiu dessa? Todos nós temos problemas. Ele poderia ter mandado construir um tubarão novo, né? Mas sabe onde está a genialidade? É quando a pessoa pensa um ângulo diferente. Sabe a ideia dele? Ele pensou assim: o que Alfred Hitchcock faria no meu lugar? Alfred Hitchcock era um método de suspense. E se você prestar atenção, a época de Alfred Hitchcock não tinha efeitos especiais, então ele tinha que trabalhar com a mente de quem estava vendo. Então a maioria das coisas era com sugestão. Sabe o que ele fez? Ele criou, um compositor criou uma música, e ele fez uma sugestão de tubarão. O tubarão não aparecia, era uma barbatana e a música, e todo mundo ficava tenso. Cada um tinha que imaginar o que ia acontecer. O tubarão só aparece inteiro, só aparece quase no final, né? Só quase no final e pronto. Ou seja, irmãos, ele viu as coisas de uma outra perspectiva. Amém, gente? Amém. E o filme ganhou milhões de dólares. O filme foi um filme muito visto, muito vendido, né? Porque ele ousou a pensar diferente. Irmãos, nós temos um Deus Todo-Poderoso conosco, amém? Por que eu preciso pregar? Eu não prego nada novo. A maioria das coisas que eu prego, você já sabe, você já conhece. Mas a expectativa do Espírito Santo, a expectativa de Deus, é que você e a gente passe diante das dificuldades a olhar as coisas pelo prisma diferente, os problemas que tem sobre a gente, de uma maneira diferente, amém?
A gente precisa aprender a olhar as coisas por um ângulo diferente. A ação de Deus na vida da gente. Deus está conosco todo o tempo. Amém? Como que Davi escreveu esse salmo do 131? Algumas pessoas sugerem que ele está escrevendo como uma resposta às acusações de Saul, porque Saul teve uma inveja dele e Saul começou a persegui-lo. E ele está falando com Deus. E a primeira coisa que a gente vê nesse salmo é a dependência dele de Deus. Você depende de Deus? A gente tem que aprender a depender de Deus. Amém? A gente, é uma coisa interessante, né? A gente muitas vezes ora errado. A gente ora muitas vezes querendo que Deus mude a mão dele em relação a tudo que a gente quer que ele faça. Mas nós somos de Deus, não somos? A gente tem que aprender o seguinte: Deus está trabalhando, Ele é o Senhor. E muitas vezes as nossas orações têm muito mais a ver com a nossa reação, com o nosso entendimento do trabalho dele. Amém, gente? Ele quer que a gente ore. Mas entenda, muitas vezes em relação ao invés de mudar a mão para fazer do jeito que a gente quer, ele vai fazer da maneira dele, e o nosso querer vai se alinhar à maneira dele, e nós vamos entender a ação de Deus na vida da gente. Amém? Dependência de Deus. Senhor, o meu coração não é um coração, tem uma versão que diz arrogante, não é um coração orgulhoso. Um coração orgulhoso, orgulho, é quando você passa a confiar em você mesmo. O orgulhoso é aquele que, o arrogante, o orgulhoso, o soberbo, é aquele que confia apenas nele mesmo, no caminho dele mesmo, naquilo que ele faz. Ele passa a não confiar na ação de Deus. Davi começa a dizer: eles podem dizer aqui, eles têm que dizer, mas eu sei que o meu coração não é um coração que está longe da vontade de Deus, está longe do querer de Deus. O meu coração não é um coração soberbo, o meu coração não é um coração arrogante, o meu coração não é um coração que está distante de Deus. Amém, gente? Glória a Deus, aleluia. Ele é dependente. E a primeira coisa que a gente aprende de Davi é que o olhar dele estava somente em Deus. Somente aprende a sossegar a alma quem tem a dependência de Deus. É dependente. E esse salmo convida a gente a ter uma dependência de Deus como uma criança. Uma criança é dependente de Deus. Não é dado ao Pedro outra alternativa a não ser depender dos seus pais. Não é verdade? Será que o Pedro ficou hoje, está aí, está andando, está todo ali, mexendo na cortina? Será que ele ficou preocupado com o que ele ia comer hoje? Que tipo de comida ele ia comer? Será que ele ficou preocupado, gente? Alguém acha? Que tipo de comida eu vou comer? Com emprego? Será que ele ficou preocupado com o salário? Né? Não, ele não fica preocupado com a comida. Se ele está com fome, já acusa a barriguinha, ele sente alguma coisa e dá vontade de chorar. O Pedro chora para comer, Elaine? Chora. É a comunicação dele. Ele chora e já vem a comida logo. Dependência. Amém, irmãos? Dependente. Senhor, o meu coração não é orgulhoso, meu coração não dá lugar à soberba, os meus olhos não são arrogantes, eu sou dependente do Senhor, como uma criança recém-amamentada por sua mãe. Dependente. Quem aprende a depender de Deus
é humilde. A gente vê aqui um traço de Davi, o coração dele era humilde. Senhor, meu coração não é soberbo. Uma outra versão diz: o meu coração não se elevou. Davi está dizendo: eu não penso em mim acima do que eu realmente sou. Uma pessoa soberba é uma pessoa que não tem humildade. Davi era uma pessoa que sabia, irmãos, quem ele era. Ele se reconhecia, ele não dava lugar à soberba na vida dele. Ele não era orgulhoso, ele ficava satisfeito com a liderança de Deus. Isso que é humilde, ele coloca Deus em primeiro lugar. Amém? Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. É interessante, né? O maior rei de Israel, ele diz: Senhor, tu conheces o meu coração. Eles podem dizer, mas o Senhor conhece o meu coração. O salmista, no Salmo 103, diz assim: Senhor, tu conhece a minha estrutura, sabe que sou pó, mas como o pai se compadece do filho, assim o Senhor se compadece daquele que o teme. Davi era humilde. Não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de coisas maravilhosas demais para mim. Eu tinha uma mania, quando eu lia jornal, muito tempo eu não leio jornal físico, jornal, papel, e eu ia no obituário. Obituário era aquela parte onde havia o comunicado da morte de pessoas. Alguém já leu um obituário aí? Eu acho que acho que a Thaís nunca leu um obituário de jornal, não, nunca leu, né? E tinha dia que havia uma página inteira, às vezes, né, dependendo da importância da pessoa. Aí ele falava assim: fulano construiu isso, construiu aquilo, grande jurista, ganhou 6 Grammys, se era um artista, né, famoso de Hollywood. Essas pessoas foram importantes, mas a alma dessas pessoas e a prestação de conta dessas pessoas, será que o coração delas se voltaram para Deus? Davi diz assim: eu não procuro coisas grandes nem maravilhosas demais. A versão da NVI diz assim: eu não me envolvo em coisas grandiosas, porque tem gente que parece assim que só vai ser pleno se fez muitas coisas. Aquele homem que começou a construir, pensou em construir celeiros para estocar as coisas que ele tinha, e Jesus fala dele: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que você tem vai ser para quem? Davi está dizendo: Senhor, eu me contento com o Senhor. Talvez uma das coisas que a gente precisa aprender é se contentar em Deus. Você já teve uma sensação, por exemplo, no Natal, você tem vontade de comprar um celular, eu quero comprar um carro, Teve um dia eu me senti mal porque eu não precisava de nada. Eu estava tão contente com o que eu tinha, eu falei: será que está errado? Não. Mas eu estou contente, eu preciso. Eu preciso de livro novo, não preciso de celular novo, não preciso de carro novo. Estou contente. Muito mais, irmão, do que ter coisas. E não é nada errado em ter coisas. Muito mais de Deus para nós é a gente aprender a se contentar em Deus. Amém? O que a irmã Suzete, naquele quarto, e ela partiu, a gente estava no quarto com ela no hospital, para que o celular novo ia fazer diferença na vida dela? Uma roupa nova, um calçado novo, naqueles momentos a qual ela já estava praticamente pronta para encontrar
diferença na vida dela. Não ia fazer diferença. Ela estava diante do Senhor. Ela ia encontrar, e já se encontrou com o Senhor dela. Amém, gente? Ela está com o Senhor. E isso que a gente precisa aprender a se contentar em Deus. Não estou à procura de coisas grandes. Senhor, eu não quero aparecer. Como João, importa que isso cresça e eu diminua. Quem cresça tem que ser Cristo. Eu não estou aqui procurando grandes coisas. E às vezes, irmãos, a gente fica procurando grandes coisas. No livro do bispo Elisiário, chamado Lições de Legado, que a vida lhe ensinou, no último capítulo, ele fala de uma frase que ele gostaria que colocasse na lápide dele. Você teria uma frase que você gostaria que colocasse na sua lápide? Você já pensou nisso? Não. Eu nunca pensei. Mas ele já pensou. Ele disse assim, no livro dele fala, ele disse que ele gostaria que houvesse a segunda frase na lápide dele: aqui jaz um homem que soube o valor da oração. Ele disse que ele não se encontrava livre dessa frase, mas que ele gostaria de ser reconhecido como um homem que amou a oração. Amar a oração é amar a presença de Deus. Amar a presença de Deus. E quem tem a presença do Eterno não precisa se contentar com outras coisas. A presença do Eterno, irmãos. A presença do Senhor. A manifestação da presença do Senhor na nossa vida. Eu não vou com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. Eu não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas. Eu não ando. Davi diz: os meus olhos não são arrogantes. E aí o verso 2: de fato acalmei e tranquilizei a minha alma. O que ele está dizendo isso? É interessante, né? Lembra quando eu falo aqui, sempre quando eu falo, quando Jesus diz assim, não andeis ansiosos. Não existe na Bíblia algo que diga assim, que você precisa orar para evitar algum tipo de coisa. Por exemplo, ansiedade. Evitar a ansiedade, eu não sei se é algo que precisa de remédio, mas mesmo para tomar os remédios, ir ao médico, decisão sua, são decisões que vão fazer a diferença. Amém? Amém. Amai os vossos inimigos. Ele não falou assim, faça uma campanha de oração para amar o inimigo. É decisão, até porque você tem o Espírito Santo. Amém. Paulo diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Ele vai ensinando ali em Filipenses para a gente colocar a ansiedade diante do Senhor com ação de graça, entendendo que Deus sabe da nossa causa. Aí ele diz, como fruto disso, o apóstolo Paulo aos Filipenses: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a mente e o coração em Cristo Jesus. Davi está dizendo assim: olha, preciso sossegar a minha alma. Decisão. Tem hora que a gente tem que falar para a nossa alma. Tem hora que a gente precisa, parece. Já viu quando aqueles filmes, a pessoa está muito nervosa e tal, aí a pessoa dá uns tapas nela para ver se ela calma? Já viu isso? Já viu? De tão nervosa que a pessoa está, dá um tapa, aí a pessoa não parece que ela cai em si. Irmão, às vezes nós precisamos fazer assim com a nossa alma. Como diz a música do Stênio, chamar, puxa a cadeira da minha alma.
eu quero conversar contigo. É uma decisão de Davi, eu fiz sossegar. E a gente tem que aprender essas decisões em relação à nossa alma, que é a sede do nosso ser, das emoções. Tem hora que você tem que dar um não, em nome de Jesus, usar uma palavra de fé para você mesmo. E falar, a irmã Odete falar com ela, Odete, calma, você tem um Deus. Coutinho, calma, você tem um Deus. E falou para você não andar ansioso, se recomponha. Porque a gente vai sendo levado. Por isso que a Bíblia fala do homem de ânimo dobre. É aquela pessoa que está aqui, está ali, não sabe o que quer, para cá, para cá. A alma dividida. Davi, irmãos, ele fez sossegar a alma dele. Amém? Eu creio que ele deve ter lembrado das coisas que Deus tinha feito na vida dele. Lembra lá no episódio de Ciclague, quando sequestra a família dele e todos os homens que estavam com ele, quando ele chega ali naquele cenário desolador, o texto diz que ele se reanimou com o Senhor. Como é que ele se reanimou no Senhor? Como é que ele se reanimou no Senhor? Como é que ele se reanima no Senhor? Eu tenho uma tese, vocês vão concordar, que é aquilo que Jeremias ensina para a gente. Quero trazer memória, como faz isso. Amém. Ó, provar e ver que o Senhor é bom. Quem provou sabe o sabor. Todo mundo aqui já bebeu Fanta laranja? Você sabe se é bom ou não, né? Fanta laranja é melhor que suquita? Não sei. Você vai dizer. Você provou. Você provou. Coca-Cola, você provou. Talvez você não goste, eu gosto de uma outra coisa, mas você provou. Irmão, nós temos provado nas bênçãos de Deus o tempo todo na vida da gente. Amém? Amém. Não é, pastor Samuel? Aleluia. E a gente tem que dizer para a nossa alma, alma, sossega. Amém, Jesus. Acalmei e tranquilizei a minha alma. Filipenses 4:11-3, o apóstolo Paulo diz que ele aprendeu a ser humilhado, honrado, e em todas as circunstâncias ele tinha experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Ele diz: tudo posso em quem? Aquele que me fortalece. Quem que fortalece? É o Senhor. É o Senhor. Então, irmãos, Davi está dizendo: eu fiz sossegar a minha alma. Ele decidiu confiar. Confiar. E ele diz assim: sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. O que ele está dizendo, irmãos? Geralmente, não estou dizendo que é lei fixa, quando uma criança ela amamenta, geralmente, umas crianças sim, mas geralmente criança dorme. Não é? Ou não? Dorme, o Pedro, quando ele amamenta, hoje já está falando a mamadeira, ele dorme, ele fica tão satisfeito que ele dorme, porque ele está satisfeito. Eu fiz sossegar a minha alma, igual essa criança. Irmãos, é o estado de satisfação em Deus. Amém? Um homem que tinha uma experiência com Deus, irmãos. Eu sou como uma criança. Isso é descanso, porque já recebeu o alimento. E quem sabe você chegou aqui perturbado, e você precisa descansar a sua alma
no Senhor Jesus. E a tua luta é legítima, tá? Não estou dizendo para você que você não está passando por luta legítima. Às vezes a gente se senta com alguns irmãos, numa oportunidade, aí os irmãos começam a abrir o coração, falando das lutas, de filhos, de marido, de esposa e tal, e você fica espantado com as lutas dos irmãos, com as dificuldades que eles estão passando, às vezes no emprego, chefe, e tantas coisas, tantas dificuldades, tantas coisas acontecendo, não é? Eu sei que você tem passado por lutas, por dificuldades, pessoas que você perdeu, talvez esse ano, você perdeu o ano passado, sabe, aquele sentimento de angústia, algum sentimento que o tempo está passando e você fica esperando algo de Deus. Senhor, até quando? Como Davi falava, né, lá no Salmo 73, o Senhor vai se esquecer de mim, até quando? E a alma fica empolvorosa, mas o que Deus está falando para mim e para você hoje é para a gente aprender a descansar em Deus. Dá para você descansar, né? Dá para você descansar? É possível descansar? Eu sei que é difícil, demora, mas a gente pode descansar. Descansar, estar satisfeito nele, estar satisfeito, nutrido. E quem sabe você está precisando de se aninhar no colo. Eu queria chegar para o meu pai e pedir colo para ele, mas ele não vai entender. Ele não vai entender. Mas eu posso pedir um colo para Deus, um colo da alma, né, gente? Você está entendendo a figura de linguagem? Pedir esse carinho de Deus. Amém. Carinho. E se aquietar no colo de Deus. Quem sabe você está precisando descansar em Deus. Você veio aqui, é mais uma quinta-feira, pode vir alguma coisa boa de uma quinta-feira depois que teve o aniversário do pastor, aí você veio para cumprir uma tabela, mas Deus está falando com você, olha, dá para descansar, tá? Dá para descansar. Dá para descansar. Deus está cuidando de tudo. Descansa. Tem gente que está sofrendo por antecipação. Ainda não aconteceu, você está com tanto medo. Deixa Deus agir. E você fica, mas já passou tanto tempo, Senhor. Tem tanto tempo, Senhor. Eu tenho orado, nada está acontecendo. Deus manda dizer para você, irmãos. Está chegando uma grande vitória para você. Ela veio no meu coração nessa palavra. Não sou de fazer isso, vocês sabem, né? Você fala muitas vezes, está demorando, vai ser surpreendida. Oh Deus, eu creio nisso, eu creio que essa palavra é para nós. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, ele tem cuidado da sua igreja, ele tem cuidado de nós, gente. Ele tem. Então Deus está querendo de nós que a gente descanse, seja nutrido por essa palavra, como uma criança depois de receber o alimento da sua mãe, que a gente seja nutrido por essa palavra. Sou como uma criança recém-alimentada, amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. A minha alma é assim. E esse texto ele fala de dependência. Esse texto fala de humildade. Esse texto fala de contentamento. E esse texto fala de descanso no Senhor. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel.
desde agora e para sempre. Amém? Amém. Às vezes a gente não entende os desígnios de Deus. Pastor Samuel, eu gosto de falar com o pastor Samuel. Ele é uma referência para mim. Ele é uma referência. Referência que leva para Deus. Leva, refere, leva para Deus. Pastor Samuel, ele seria um bispo já há alguns anos na igreja presbiteriana. Ele seria um bispo, eu encontraria o pastor Samuel, eu não teria tanto apreço por ele, até porque a gente não conviveria. Mas, irmãos, pastor Samuel poderia ser uma pessoa que viveria ranzinza, preocupada, sem norte na vida, uma pessoa rabugenta, sem entender nada. Eu creio que lá no céu Deus vai explicar algumas coisas para nós, pastor Samuel. Mas eu te falo que o teu galardão, já falei isso, o teu galardão é maior hoje do que se fosse bispo. O teu galardão, sabe por quê? Porque tudo que ele faz é para Deus, gente. E a gente só acha que para ser usado tem que ter multidão, gente vendo, fama, dinheiro. Não, aleluia, é nós de Deus. E eu vou falar, pastor Samuel, tem alguns irmãos aqui na igreja que eu não vou ver no céu. Silêncio, né? Por que eu não vou ver no céu? Eles vão estar tão perto do trono e eu tão mais longe, que não vai dar para ver esses irmãos que eu vou estar lá quase no final da fila. Esses irmãos vão estar lá na frente. Assustou, né? Achando que ele estava mandando alguém para o inferno, né? E o pastor Samuel vai ser um desses. Pastor Samuel vai ser um desses. Dizer que vai estar longe, mas eu vou estar. Se você está longe, eu vou estar mais longe. Mas importa que a gente vai estar lá, né, gente? Importa que a gente vai estar lá. Pessoas que amam a Deus. Por isso, irmãos, a nossa esperança tem que estar no Senhor. Não pode estar naquilo que é terreno, aquilo que é visível, tem que estar no Senhor. E eu sei que Deus está acariciando, espiritualmente dizendo, pessoas aqui hoje que estão passando por algumas dificuldades, que estão até sem entender, mas Deus te trouxe aqui para você ouvir isso. Amém. Deus te trouxe aqui. Talvez você não viria hoje, mas Deus te trouxe para falar que você tem valor, que você é importante, para você se tranquilizar, porque o guarda de Israel não dormita, não cochila, não dorme, não perde a vez. E às vezes você se acha tão esquecido, tão esquecida, e Deus está falando, se você soubesse os livramentos que tenho dado para você, se você soubesse o tamanho do meu amor pela tua vida. Pessoas aqui que falam, Deus, por que o Senhor se revela mais? Eu estou dizendo, se você soubesse esses sonhos que eu tenho te dado, é eu falando contigo. Pessoas que eu tenho colocado na tua vida, não é à toa, tem um propósito. Até nos problemas que você muitas vezes acha que é diabo, acha que é luta, não, sou eu que tenho colocado para você, para te ajudar, para ser bênção para você. E às vezes você não entende como problema. E eu digo, você que vai solucionar esse problema e vai glorificar o nome de Deus. Amém. Aleluia. É isso que Deus está falando conosco. Vamos colocar diante do Senhor a nossa vida e descansar no Senhor. Lançar a nossa ansiedade sobre o Senhor. Lançar o nosso fardo diante do Senhor.
Vamos ficar de pé. Quem confiou mais do que Jesus? Que orou: Pai, se possível fora, faça de mim esse cálice. Mas ele deixou bem claro: mas que não seja a minha, mas a tua. E ele sabia que ele poderia rogar ao Pai, e o Pai enviaria 12 legiões de anjos que tiraria ele daquilo tudo. Mas a Bíblia diz, irmãos, que ele foi obediente até a morte de cruz, porque ele se agradou em fazer a vontade de Deus, ele se agradou em fazer a vontade do Pai, para nós, para o nosso bem. Ele levou os nossos pecados naquela cruz, por nós, por amor a nós, por fazer a vontade de Deus. E a Bíblia diz que ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu, por nós, por nós. Que o Senhor nos ensine a confiar e a nos entender. Que o Senhor nos ensine a confiar, como o bispo Roberto Amaral falou da experiência com o seu filho, na mesa para nós, como é dolorido ver um filho sofrer. Ele disse que o seu filho teve que colocar uma ponta na testa e não poderia dar anestesia. E o filho dizia: não, pai, não. Ele teve que segurar o filho, as perninhas, colocar a perna em cima das pernas do filho e segurar o filho. Esperneava, ele segurou o filho dele, o filho dele não entendia, ele segurou o filho e o médico fazendo lá os pontos. Mas era tudo bem, filho. Era tudo bem. Deus está dizendo para mim, para você, que Ele está fazendo é pro bem. Eu creio. É pro bem. Eu creio. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que uma vez chamado segundo o seu propósito. É para o bem. Põe a mão no teu coração. Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus. É para o nosso bem. Que eu possa continuar fazendo a tua obra e operando nas nossas vidas de maneira especial e poderosa. Que o Senhor nos dê uma visão para olhar por outra perspectiva as nossas dificuldades. Que, Senhor, as pessoas saiam daqui com ânimo novo. Os teus servos e servas saiam daqui com ânimo novo, crendo no teu cuidado, descansando como uma criança amamentada, sabe de Deus, porque foi amamentada pela mãe. Pai, obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos terminar o nosso culto. São 6 minutos para as 9. E os irmãos que quiserem unção com óleo para enfermidade, nós vamos orar pela vida dos irmãos aqui. Se todos quiserem vir, amém, não tem problema, mas eu vou terminar. Os irmãos que tiverem que ir, podem ir. E se quiserem a unção com óleo para enfermidade, nós estaremos orando aqui, eu, pastor Samuel. Amém? Vamos orar então para terminar.